Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar com mais um vídeo de referente a cálculo técnico. Hoje o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui, né? Está aí com x interrogação, que representa justamente a distância do centro desses dois furos aqui, né? Primeiro detalhe importante, né? Esse elemento, como não vem indicação de distância de face, né? Ele fica caracterizado justamente como no centro, né, desse elemento circular, né, ou anelar, né? Então a gente leva em consideração que ele está aqui no centro. Bom, primeiro ponto, né, aqui vem a informação desse diâmetro interno, está indicando aí que seja de 2 polegadas, né, ou seja, se 2 polegadas, né, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é 50,8 milímetros, né? Então o primeiro ponto é que esse diâmetro aqui de 2 polegadas ele equivale a 50,8, né? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 25,4 que vai dar igual a 50,8. O segundo ponto é justamente identificar esse valor aqui, né? Ou seja, 1/8 de polegada, né? Então a gente vai ter 25,4 dividido por 8. Né? Então esse é o segundo valor para a gente encontrar. Né? Dividir aqui na calculadora, 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175. Né? Então, detalhe, 3,175 ele representa esse valor aqui. Né? E esse valor, se você observar, o que é que a gente tem aqui de indicação? Ele está levando em consideração toda essa espessura, né, dessa peça circular. Né? Só que a distância que a gente quer é a distância entre os furos, ou seja, ela está aqui no centro. Então, como ela está no centro, a gente vai precisar da metade desse valor. Ou seja, 3,175 que a gente encontrou aqui, a gente vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,5875, que representa o que? Essa distância aqui. Só que essa peça ela é espelhada, né? Ou seja, ela também tem aqui para baixo essa informação aqui. Né? Então, a gente vai precisar desse valor aqui também. Então, como a gente já tem o primeiro aqui, 1,5875, e como ela é espelhada, a gente vai ter o dobro desse valor, ou seja, a gente vai voltar para a condição inicial de 1/8. Então, a gente vai ter esses dois valores aqui, somados com o centro, né, que é justamente esse diâmetro aqui, que a gente já descobriu que é 50,8, já que uma polegada equivale a 25,4. Então, a gente vai ter 50,8 somado a 1/8. Agora, entenda a lógica de 1/8, que não é, simplesmente a espessura. É porque, nesse caso, a distância dessa borda interior para o centro do furo seria 1,16. Então, 1,16 mais 1,16, a gente vai encontrar 1/8, tá bom? Então, nesse caso aqui, somando os valores, a gente vai ter 1,5875, que é referente a esse primeiro valor aqui, somado com 1,5875, né? Ou seja, eu vou multiplicar ele aqui por 2, vai dar 3,175, somado com 2 polegadas, que é igual a 50,8. Né? Então, aqui encontrado o valor 53,975. Né? Esse valor ele representa o que? A distância do centro dos furos. Né? Então, é esse valor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica ela está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material. Né? Então, os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né? E podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento. Né? Então, desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base
em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. LI é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura. Né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso. Né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo mau funcionamento. Onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação. Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento. Né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014. Né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014, ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo. Né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para o funcionamento dele. Né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento é o valor que se está querendo utilizar, é esse valor interno de 32,011. Né? Então, a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então, a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura. Né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura. Porque a variação de comprimento a gente já tem. A gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até 32,028. Né? Então, eu estou considerando aqui valor final, valor inicial. O valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius. E agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né, 32,028, menos 32,011, que é o que a gente está querendo. Né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros. Né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né? Que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial, 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura. Né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x. Né? Então, é esse elemento aqui.
Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo, né? Então, x, que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, tá aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui, a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, variação de temperatura, temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação. Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então, esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011, né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor, né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nas nossas aulas referentes a mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre coroa e parafuso sem fim, né? No que diz respeito à transmissão. Esse conjunto mecânico, né? Esse sistema mecânico, ele é utilizado justamente para reduções de transmissão, né? Ou seja, normalmente esse tipo de elemento, né? Esse redutor mecânico, esse redutor de velocidade, ele trabalha em conjunto com o motor específico, que ele vai estar dando justamente a condição de rotação para o sem fim, que é justamente esse elemento aqui, né? E do sem fim a gente tem a transmissão perpendicular pela coroa, né? Então esse sistema você vai ter aqui uma entrada de rotação elevada e a saída pela coroa você vai ter uma redução de transmissão. Lembrando que esse sistema aqui ele não permite o inverso, né? Exemplo, estou com um sistema o qual, vamos supor o seguinte, a gente tenha 40 dentes de engrenagem, 40 dentes na coroa e você tem uma redução aí de 40 para 1, né, nesse sistema, né? Então o que significa? Significa se a gente tiver um motor com 2000 RPM, a gente vai pegar esse 2000 RPM, vai dividir por 40, né, que no caso dividindo 2000 por 40 vai dar 50, então a gente já tem a rotação de saída. Ou seja, essa relação de redução significa o seguinte: quantas voltas a gente vai ter que ter no sem fim para poder ter uma volta completa na coroa. Então, um exemplo, uma redução que seja de 40 para 1 significa que a gente vai ter 40 giros no sem fim para ter um giro na coroa. Então, se essa é a relação de redução, né,
Você pode pensar, seguindo o raciocínio lógico de, poxa, se eu consigo ter uma redução de 40 para 1, porque a transmissão está ocorrendo do sem fim para a coroa, se eu tiver a transmissão inverso, ou seja, da coroa para o sem fim, eu vou ter uma multiplicação aí de 40 vezes a rotação. Só que não é isso que acontece. O sistema de transmissão de sem fim e coroa, ele se baseia por meio de deslocamento de fuso. Então, o fuso é justamente essa relação aqui, a espiral do filete. Então, esse sistema só é possível ter deslocamento por causa do encaixe que se tem desses filetes em relação aos dentes da coroa. Se você observar, a coroa ela tem os dentes diferentes de uma engrenagem de dente reto, uma engrenagem helicoidal, o qual ela tem um raio que é justamente para poder coincidir com o diâmetro estrutural, né, do fuso e do eixo que dá sustentação a esse fuso. Fora isso, existe uma inclinação também nesses dentes. Essa inclinação ela dá justamente a base para que se tenha um princípio, né, aí de parafuso, né, ou seja, deslocamento por parafuso, o qual ele encaixa perfeitamente. Agora ele só encaixa como? Ele só encaixa do sentido do sem fim para a coroa. Se por acaso, vamos supor o seguinte, o fuso está parado, como está aqui na imagem, e a coroa ela começar a ter deslocamento, né, rotativo, o que é que vai acontecer? O dente da coroa ela vai travar no sem fim, ou seja, ele não vai ter deslocamento, ele meio que vai funcionar como se fosse uma cremalheira, né? Só que ela vai estar montada em um redutor mecânico, então não vai ter princípio de cremalheira aí não, ele realmente vai quebrar o mecanismo, né? Então, se for ter uma montagem ao contrário, ele não vai ter funcionamento. Então, o funcionamento é sempre do sem fim para a coroa, tá bom? Então, já que é do sem fim para a coroa, a gente sempre vai ter, no caso, então, a relação de redução de velocidade. Vamos analisar aqui um exemplo para calcular a rotação para um sistema como esse. Nesse caso aí tem uma imagem de um sistema com um sem fim, né, e uma coroa, né? Vamos supor aí que esse sistema ele esteja acoplado aí a um motor com 1200 RPM, né, ou seja, a rotação de entrada, né, a rotação que vai estar ligada ao sem fim. Então, nesse caso, a gente precisa saber a quantidade de dentes também que tem a coroa, né? Então, a gente contando aí os dentes que tem nessa coroa aí, a gente tem 33 dentes, né? Ou seja, esse elemento aqui, né, o Z, a gente for contando um por um aí, vai chegar aí a 33. E a gente precisa também saber o número de entradas do sem fim. Já que ele funciona como parafuso, ele pode ter mais de uma entrada, né? Ou seja, mais de uma espiral no decorrer do seu corpo, né? E nesse caso aí ele tem apenas uma espiral, né? Ou seja, apenas uma entrada. Então, com base nisso aí, a gente já tem como saber qual é a relação de redução para a coroa. Ou seja, a gente já sabe que no eixo vai ter 1200 RPM de entrada, ele só tem um segmento de filete, né? Ou seja, só uma entrada, e a gente tem 33 dentes aqui na coroa. A relação para a fórmula do cálculo é justamente essa que está aí descrita, onde é uma relação de proporção, onde a gente tem N1 vezes Z1 é igual a N2 vezes Z2. N1 rotação inicial, Z1 quantidade de filete, N2 rotação final, que é o que a gente está querendo descobrir, e Z2 o número de dentes da coroa. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter N1 1200, como eu falei, Z1 número de entradas apenas 1, N2 é o que a gente está querendo descobrir, que é a rotação final, e 33 é o número de dentes aí da coroa. Então, fazendo a relação matemática, a gente vai ter o seguinte: 1200 é igual a N2 vezes 33. Então, N2 vai para um lado e 1200 vai para o outro. Então, N2, como estava multiplicando, o 1200 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 1200 aí dividido por 33, que vai dar igual aí aproximadamente 36. Então, 36 representa o quê? 36 representa a quantidade de giros que vai ter nessa coroa, né, quando o sistema entrar em funcionamento. Agora, entrar em funcionamento com essa rotação aqui indicada, 1200 RPM.
Ou seja, então ele vai ter uma redução de 1.200, dentro de 1 minuto, né, ele vai ter uma redução de 1.200 giros para 36 giros, ou seja, é uma redução bem considerável. Então a gente tem também como saber a relação de redução, onde é só pegar a rotação de entrada 1.200, que está aqui indicado, e dividir por 36. Então a gente vai ter a relação de redução aqui de 33. Então nesse caso aí significa o quê? Que a gente vai precisar de 33 giros no fuso para ter um giro na coroa, né? Então a relação de redução é de 33 para 1. Né? No exemplo inicial que eu falei, a gente tinha 40 para 1. Né? Então veja que essa redução desse sistema que a gente está vendo agora, ela ainda é uma redução que é um pouco menor do que a suposta, né, inicialmente. Né? Então nesse caso aí a relação de redução ela é de apenas 33 para 1. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!